Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse nosso encontro, onde nós refletimos um pouquinho acerca dos ensinos de Jesus. E nessa noite, como o de costume, trazemos aqui no nosso canal, iniciaremos com uma prece para assim nos harmonizarmos e encaminharmos as reflexões da noite. Por isso, nós convidamos a todos que nos acompanhem nesta rogativa. Mestre, amigo irmão Jesus, benfeitores amigos, uma vez mais, nós rogamos a Ti o amparo, a proteção, para as reflexões tão oportunas ao momento em que estamos vivendo e que cada um de nós possa acolher ao máximo as explicações, os conhecimentos, os conceitos e principalmente o amparo da divindade amiga. Benfeitores amigos, fica conosco, nos auxilia e nos ampara uma vez mais. Que assim seja. Continuando com as nossas palestras, com as nossas reflexões, estamos refletindo ao longo do nosso mês sobre o livro Jesus e a Atualidade. Esse livro, ele foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, através do espírito Joana de Ângelis. Joana de Ângelis traz nesta obra reflexões muito oportunas acerca da vida de Jesus. E ele é um livro que, se considerarmos em espessura, em quantidade de páginas, ele é um livro muito fininho, um livro muito pequeno, mas de uma grandiosidade tamanha em seus ensinamentos. E dentro de cada capítulo, trazendo as experiências de Jesus, ao tempo em que aqui esteve no nosso planeta, junto de nós, em um primeiro momento, Joana de Ângelis contextualiza essas vivências de Jesus e como ele exemplificou a sua mensagem através das mais diversas situações. E na sequência, ela traz alguns direcionamentos para a nossa vida atual e também como assim bem passarmos ou melhor vivermos aquelas experiências trazidas por Jesus. E hoje nós falaremos um pouquinho mais acerca do capítulo Jesus e Coragem. Um título muito sugestivo e que muito abre oportunidades e pensamentos acerca deste tema. E Joana de Ângelis já começa dizendo: a coragem de Jesus, exclamando sobre o quanto Jesus foi corajoso ao exemplificar a sua palavra e a sua mensagem. E também dizendo que a sua vida foi uma vida de constantes desafios. E sabemos que para passarmos por desafios, nós precisamos de muita coragem. E Jesus trouxe na sua vida cotidiana, passando por esses desafios, exercitando a coragem. Em luta contínua em favor do bem, ele jamais deixou de agir corretamente com desassombro. Então, nas mais diversas situações em que era desafiado, colocando a sua coragem naquilo que ele estava fazendo, assim ele conseguiu agir corretamente nas mais diversas situações. E a mensagem ao qual ele se tornara portador e trouxe através das suas vivências, tinha como objetivo libertar as consciências humanas para a verdade. E dele fez-se paladino da coragem, pois ele abria caminhos, ele levava a sua palavra, os seus ensinamentos nas mais diversas pessoas, nos mais diversos indivíduos, e ele precisava sim
exercitar a coragem porque tinha muitos locais ou muitas pessoas que ele era desafiado, e assim ele deveria chegar nos mais diversos corações, já que o seu objetivo era libertar as consciências humanas. Ele sabia do quanto ele tinha de enfrentar. E ele nunca anuiu com o crime, disfarçado de legalidade, com a arrogância mascarada de humildade, com a injustiça apoiada nos poderosos, com a hipocrisia travestida de honestidade, com a discriminação de qualquer natureza sob justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Então, jamais ele se rendeu a qualquer tipo de situação, mas sim ele agia pela verdade, levando esses ensinamentos a todos. Os exemplos que nós podemos citar são os mais diversos e estão escritos pelos queridos discípulos que seguiam e que trouxeram as mensagens vividas por Jesus. Por exemplo, a passagem do samaritano, que foi um exemplo de solidariedade. Afinal, ele ficou em contraponto de um sacerdote que se mostrou presunçoso, de um levita que mostrou-se astuto e que estavam, naquele momento, em uma condição onde desfrutavam de algum prestígio na comunidade dominadora. E embora ele fosse detestado e desconsiderado, foi o samaritano que ele elegeu e que ele mostrou o seu bom coração através do seu gesto de auxiliar aquele que necessitava naquele momento. Jesus também trouxe o exemplo da mulher adúltera. Afinal, naquele momento ela tinha se tornado um objeto de prazer e era acusada publicamente, aduzindo ao homem ao pecado, ao crime, e com uma naturalidade e com ternura, ele justamente escolhe aquela mulher que naquele momento de equívoco estava se tornando uma figura pública, onde a sua conduta estava sendo julgada publicamente, e assim ele usa daquele exemplo para mostrar o quanto a vida cotidiana nos trazia momentos para usarmos da coragem e da vontade de vencermos e passarmos pelas nossas necessidades. E o mais importante, ele fez-se a voz dos humildes e dos esquecidos, aqueles que não tinham direito algum, apoio de ninguém, e assim ele fez aqueles serem justos e ouvidos. Uma figura inigualável a que Jesus trouxe os seus ensinos. Ele conviveu com pessoas que eram ditas de má vida e ele não deixou-se contaminar. Assim, com total desprezo dos que possuíam privilégios em uma má vida, a qual entregavam-se ocultamente. A sua palavra, suave ante os sofredores, tornava-se contundente e viril diante dos perversos, dos bajuladores e dos pusilânimes, aos quais ele nunca temeu. Vejamos o quanto que Jesus passou, quantas situações, quantas pessoas que à época eram detentores do poder, não agiam muitas vezes da melhor forma, com a melhor conduta, mas Jesus nunca temeu. Sempre com muita coragem, ele sabia da sua missão. Ele sabia que estava fazendo a verdade, cumprindo com a verdade, e ele não temeu. Ele conseguiu com a sua coragem enfrentar e passar por isso e levar aos corações daqueles que mais necessitavam do seu auxílio. E em momento algum, ele receou perder a vida, pois foi para isso que ele viera ao mundo. Ele sabia que aonde ele pudesse chegar com a sua palavra, ele iria tocar ao coração de todos aqueles que necessitassem. Ele nunca negociou favores ou submetendo às conveniências humanas. Ele sabia que muitas seriam as tentações, mas ele nunca cedeu. Ele era humilde,
Não se fazia subserviente, ele não atendia aos favores do outro apenas por uma facilidade. Ele era afável, não tornando-se piegas. Ele era amigo e também não se qualificou subalterno. Ele sempre se mostrou na condição daquele que sabia aonde queria chegar. E ele sempre se mostrou em uma figura na rigidez nos princípios morais. Ao que ele fazia valer nas suas experiências diárias era a sua conduta moral. Mantinha sempre uma linguagem de conduta própria para cada ocasião. Temos as parábolas, que é algo que tanto nos toca e que dita há mais de 2000 anos ainda são tão atuais, porque ele usava de uma forma muito didática as parábolas através de condições da vida cotidiana para exemplificar, para ensinar. E era assim que ele chegava com a sua mensagem no coração de todos aqueles que necessitavam. E estabelecia um roteiro de vida segura a todos aqueles que abriam o seu coração. E ele sempre viveu e agiu com firmeza, fora de subterfúgios e mantendo um só comportamento, o de fidelidade a Deus, como sendo o filho fiel e que sabia de cumprir com os seus objetivos aqui na terra. E essa introdução que Joana de Ângeles nos faz, ela vem demonstrar o quanto corajoso Jesus era, o quanto de coragem ele empregou no seu dia a dia, nas suas experiências, nas suas vivências, para levar os ensinamentos do Pai, aquilo que realmente ele precisava trazer para a época e tocar ao coração com a sua palavra de amor. E Joana de Ângeles prossegue trazendo esses ensinos de Jesus e como nós, na nossa atualidade, então trazendo Jesus para o nosso momento atual, para a nossa realidade. Como essa coragem de Jesus pode nos ajudar no nosso dia a dia, a enfrentar a nossa vida diária. E a primeira frase que ela usa é: apoia-te nele. Vejamos, aqui foram poucos exemplos de coragem que Jesus pôde exemplificar, mas o que ela recomenda é: apoia-te nele. O quanto nós podemos tirar de proveito desses ensinamentos e trazer para a nossa vida. Sob tribulação ou fora dele, busca-o. Essa figura inigualável ela tem que estar presente em nosso dia a dia. Nos momentos felizes, nos momentos em que temos privilégios de alegrias, de momentos de bem-estar, mas também nos momentos de dificuldade. E em dúvida atroz ou perseguido, pense em como ele agiria nessa situação e faze conforme te inspire a consciência reta. Quando nós nos encontramos, e principalmente nos momentos que nos causam angústia ou amargura, como será que Jesus agiria naquela situação? Nós podemos buscá-lo através dos nossos pensamentos, através das nossas boas vibrações ou de uma prece. Como Jesus agiria no meu lugar? Como ele faria se ele estivesse nesta situação? E nós podemos nos inspirar na nossa consciência, que trará o caminho reto e seguro para assim nós passarmos por aquele momento. Reflexiona com tranquilidade em torno da coragem de Jesus e busca-lhe o exemplo. Sempre o mestre amigo nos é o exemplo, pois ele nos trouxe as mais diversas situações e que são tão atuais para a nossa vida. Tem coragem de viver. Quantas vezes nós deixamos de lado a coragem? Quantas situações nos fazem pôr à prova essa coragem? Vejamos o momento em que nós estamos vivendo. Nós precisamos ser corajosos todos os dias, pois é uma situação que nós nunca imaginamos passar. Foram-nos
cerceado algumas coisas que eram muito comuns ao nosso dia a dia e que nós precisamos ter coragem de mudar o percurso ou de enfrentar um problema. Então precisamos ter muita coragem. Ao nos acordarmos pela manhã, nos levantarmos da nossa cama, nós precisamos ter coragem para acolher a nossa família, coragem para colocar todos eles no caminho em que Jesus nos ensinou, que é o caminho de amarmos uns aos outros principalmente. Coragem de passarmos por algo novo, por algo que ainda não sabemos o que temos pela frente, mas a coragem de sabermos que lá na frente nós teremos as respostas e que sabemos ter um motivo real por o que precisamos passar. E também Joana de Ângeles nos diz: não te escondas, não escamoteis a tua situação sob desculpas e mentiras, porque sabemos que precisamos ter coragem de passar pelos momentos, pois cada momento é único e cada momento está dentro de uma lei que nós chamamos de ação e reação. Ou se podemos traduzir aquela lei que tudo que nós plantamos, nós colhemos. E por isso, se nós estamos colhendo aqueles frutos, por mais difícil que seja, nós não precisamos nos esconder. Nós não podemos achar desculpas ou mentiras, porque aquele momento cabe só a cada um de nós passarmos. É aquele momento que necessitamos, pois assim nós plantamos a semente e agora temos que colher os frutos. Então nós não podemos nos esconder ou mentirmos para nós mesmos, que nós precisamos enfrentar, precisamos ter muita coragem. E como fazer isso? Como buscarmos a coragem? Como enfrentarmos as situações? E Joana de Ângeles nos diz que nós precisamos nos autoanalisarmos. Assim nós estaremos banhados pela claridade dos ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos rompem os grilhões que nos jugulam ao medo, à insegurança, à instabilidade e ao sofrimento moral e físico. Porque os ensinamentos de Jesus, eles são baseados nisso. Eles nos mostram o quanto é o caminho seguro, esse caminho que ele veio nos ensinar. E quando nós nos autoanalisamos, quando olhamos para dentro de nós mesmos, nós encontraremos as respostas. Porque foi como falamos, nós estamos apenas colhendo os frutos daquilo que plantamos. E nós saberemos, quando nós nos autoanalisarmos, o que foi que nós fizemos para passarmos por aquele momento. Por que necessitamos passar por isso? E assim enfrentaremos com naturalidade os nossos limites, as nossas angústias, confiantes na vitória, não te evadindo dos deveres que te compete realizar, porque só cabe a cada um de nós. Nós não podemos passar recibo, nós não podemos querer que outras pessoas passem por aquilo que é de nossa real necessidade passarmos. E assim, compete a cada um de nós. Por isso, nós precisamos ser corajosos e assim nós conseguiremos enfrentar com naturalidade, porque cabe a cada um de nós sabermos a real situação em que vivemos. E se ainda passamos por insucessos, por dificuldades, nós podemos aprender com esses momentos, sem depressão ou arrependimento. Porque se temos aquele momento, tiremos o melhor proveito disso. Nós podemos fazer valer esse momento da melhor forma. E essa experiência, ela é a súmula das tentativas que deram resultados positivos ou negativos. Se de repente aquele momento não foi tão bom assim, não tivemos resultados tão positivos como gostaríamos, mas que também esses fatores que não foram assim tão bons podem ser a somatória, podem ser caminhos que nos ajudam a trilhar aquilo que vem pela frente, o que vem no porvir. E nunca devemos temer a ninguém, atribuindo uma superioridade ou um valor que certamente não possui.
Nós devemos sim o respeito, devemos sim acreditarmos no outro, estarmos em companheirismo, mas nós devemos saber que a cada um de nós temos o nosso lugar, nós temos a nossa confiança e principalmente a confiança em Deus. E respeitarmos sim as conquistas de cada pessoa e que essas conquistas daqueles que estão ao nosso redor possam ser estímulos para nós mesmos, a fim de que também nós possamos alcançar essas realizações superiores, dizendo que somos capazes. Basta apenas termos coragem e acreditarmos em nós mesmos. E podemos sim conceder o nosso direito de ser humano e o dever de crescermos sempre. Esse é o objetivo da nossa atual encarnação, é crescermos, é nos melhorarmos e aproveitarmos cada oportunidade, sem se determos ao degrau ou patamar onde nos encontramos. Nós devemos sempre desejar querer mais, nos melhorarmos a cada dia mais, pois assim nós estaremos sempre avançando naquilo que nós precisamos melhorar. E devemos sempre agir ajudado pelo otimismo. O otimismo é algo que nos leva a realizarmos as coisas da melhor forma. O quanto é melhor, o quanto quando nós damos braços dados ao otimismo, nós conseguimos passar pelas mais diversas situações. E o medo é um inimigo atroz que dizima vidas aos milhões. O medo é algo que nos permite darmos um passo além daquilo que nós sabemos que somos capazes. E a coragem. A coragem é algo que nasce dos nossos valores morais. Quando nós elegemos uma conduta correta para uma vida feliz, a coragem está intrínseca em nós. Assim, nós conseguiremos sempre buscá-la, porque nós saberemos que estaremos agindo da forma correta. O encorajamento nos permite darmos passos posteriores, porque estamos agindo da melhor forma. A nossa consciência nos diz, porque esse é o caminho reto. E nós só saberemos que esse é o caminho correto porque estamos seguindo os ensinamentos de Jesus. E a coragem de viver, assim como já falamos tantas vezes, ela deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios de fracasso, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. Então, devemos fazer disso uma atividade diária. Exercitarmos a coragem é algo que faz com que a cada dia nós demos um passinho a mais e ela se faça como natural nas nossas situações. E a coragem, ela é uma conquista que difere muito da temeridade. Não é nós sermos ousados ou imprudentes, mas sim a coragem porque estamos corretos, estamos certos, estamos firmes naquele propósito. E o homem de coragem, olha o que Joana de Ângeles nos diz, que o homem de coragem espera, confia e age no momento próprio. Isso não é temeridade. Isso é saber o momento certo. Assim, isso é a coragem. Enquanto que esse temerário, ele faz-se precipitado, impiedoso e até mesmo irresponsável. Esse não é o papel da coragem, porque a coragem nós saberemos agir no momento correto, naquele momento em que precisamos, para assim nós superarmos obstáculos, para enfrentarmos situações, mas principalmente para chegarmos ao lado correto. E devemos sim, sempre, a todo momento, tomar como exemplo para a nossa vida a coragem de Jesus. Como falamos, Jesus tem os mais diversos exemplos sobre a coragem. E se ele é o nosso modelo, é o nosso guia, ele é o nosso exemplo. Se o desespero, se a dificuldade ainda venha nos causar momentos de dificuldade, que essa coragem
mas não essa coragem irresponsável, mas a coragem dos ensinos que Jesus traz, dos exemplos que ele vem nos mostrar, é justamente o que nós devemos ter para a nossa vida. Vejamos, há mais de 2000 anos, os exemplos que ele trouxe cabem nos momentos atuais. Por isso que ele é tão atual. Os seus ensinamentos são tão atuais. E quanta coragem nós precisamos nos dias de hoje. Quanta coragem para nós estarmos trilhando o caminho do bem, o caminho correto. E nós, com certeza, estaremos fazendo da melhor forma e da forma mais acertada possível, porque nós temos, sim, os ensinamentos de Jesus ao nosso lado, o nosso modelo, o nosso guia. E com certeza esta coragem vem revestida com o seu amor e que faz com que possamos aplicar na nossa vida diária, com a nossa família, na nossa sociedade, no trabalho, nas situações mais simples ou mais complexas. E assim, buscarmos através da nossa autoanálise aquilo que nós precisamos e aquilo que nos cabe para esse momento. E que todos nós temos a possibilidade, todos somos corajosos de enfrentarmos ou de passarmos pelas situações. Nós temos as nossas dificuldades, com certeza, pois senão não estaríamos neste mundo. Mas são dificuldades que cabe a cada um de nós passarmos. E que também, na medida certa, temos a coragem que está às vezes escondidinha, mas quando nos autoanalisamos, nós buscamos na dose certa, na medida ideal, para assim utilizarmos naquele momento. E que assim, em momentos tão turbulentos em que estamos vivendo, nós possamos nos utilizar da coragem exemplificada por Jesus e assim passarmos pelos nossos dias atuais. Por isso nós rogamos a Deus, a Jesus, o nosso irmão, modelo e guia, aos benfeitores amigos, que estão sempre presentes junto de nós, no nosso dia a dia, e que, se bem usarmos os nossos pensamentos, nos conectando da maneira mais favorável a eles, estão junto de nós sempre. Que possa sempre nos acompanhar, nos guiar e nos intuir, e que a coragem passe a valer dentro de nós, de forma a nos melhorarmos e a conduzirmos a nossa vida cotidiana. Que Jesus permaneça conosco, que Deus nos ampare e que os benfeitores amigos estejam junto de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja.